Boa tarde. Aqui estamos para mais uma live com a minha convidada de hoje, que é a Ana Leda Sumojo, e ela vai falar sobre Ayurveda. Eu acho que vocês vão gostar, vai ter bastante assunto interessante. Inclusive, tenho a intenção de convidá-la para mais uma live no futuro, bem em breve. E Ana Leda, aqui. Olá, boa tarde. Oi, prima Jerusa, tudo bem? Estou aguardando a minha convidada, Ana Leda Sumojo. Ela faz parte do meu grupo de estudos, como eu estava dizendo, e ela vem falar sobre aspectos da medicina Ayurveda. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Como vocês podem ver, toda terça e quinta tenho procurado manter assuntos bem variados, né? Para trazer informação diferente, né, diferenciada para vocês, com profissionais todos com bastante experiência, né? E temos agenda já até metade de agosto completa, né? Tem alguns convidados que vão ter oportunidade de voltar, como a Sula, a Mariane, né, que o pessoal gostou, então me pedindo um retorno delas, né? Então, vou fazer uma nova com a Pati, né, a Patrícia da nutrição, que tivemos problemas na hora de salvar a live dela, foi uma pena, que foi tão legal. Ela trouxe tantas dicas sobre alimentação e desfez mitos, né, sobre crenças ligadas à alimentação. Foi realmente muito interessante. Então, a gente deve refazer. Ela está com a agenda cheia por enquanto. Eu acho que só para o final de agosto que eu vou conseguir que ela volte, tá? Gostaria que vocês fossem me dando retorno do que vocês vão sentindo de cada convidada que eu trago, né? O som tá legal, Jerusa? Ok. Eu já testei a minha internet, ela está excelente hoje. Vamos ver se tudo funciona bonitinho. E, e é isso, né? Sejam bem-vindos, participem com perguntas, sei lá, se alguém tem experiência, né, com os temas que a gente traz aqui, se tiveram algum treinamento, contribuir com informação, com perguntas e depoimentos, todos eles são muito bem-vindos, né? Ô, Ana Leda, você está chegando. Vamos ver se conseguimos agora. Em segundos ela deve estar chegando aqui para nós. Yeah. Que bom, deu certo, né? Aqui estás tu. Tudo bem, Ana Leda? Tudo bem, estou aqui tentando um apoio do celular para não ficar Sei. caindo, mas a gente já se acerta. Isso, vai ajustando aí. Meu volume tá bom, Ana Leda? Tá, tudo ok. Para Você mim me tá ouve ótimo bem? também. Te ouço bem. Tá ótimo. Uhum. Muito bom. Ok, Agora deu. isso. Ana Leda, vamos começar do começo? Já passou das 4, então as Sim. pessoas vão entrando. E, enquanto isso, gostaria que você se apresentasse. Oi, Sheila, tudo bom? Bem-vinda, querida. Gostaria que você se apresentasse, Uhum. falasse um pouco da sua trajetória, né, até chegar
nessa sabedoria milenar aí da Índia, né? Falar um pouco depois disso para gente, que muita gente não conhece, não sabe a origem, não sabe nada disso. Uhum. Enquanto as pessoas vão entrando, vai falando aí da sua experiência Muito com bom. essa abordagem, né? Como é que começou? Bom, Ah, eu, oi, Cíntia, eu descobri bem-vinda! eu descobri a Ayurveda através do yoga, né? Na verdade, as duas Tá, ciências andam paralelas. Inicialmente, tá. eu me dediquei à arte como produtora, diretora de grupo de danças e pesquisas populares. E um belo dia, eu encontrei um professor de yoga tomando um café, através de uma amiga minha nos apresentou, fiz uma aula de yoga e me identifiquei 100%. Para mim era aquilo, eu Sei. tinha me encontrado. Embora eu amasse o que eu fazia, que era a arte, a dança, a cultura popular, mas aí aquilo me deu um sentido muito maior, né, em relação a tudo que eu sempre questionei e buscava para mim. Bom, fizemos então alguns anos de prática e veio as formações de yoga e através do yoga o conhecimento da Ayurveda, que é uma ciência, né, que veio da Índia, uma ciência milenar, que é a ciência da vida, conhecimento da vida ou longevidade. Quando Vou eu, te cortar um minuto, Ana Leda. assim, Eu sugiro que você centralize mais aí tá, dentro porque o da minha, Face tem cortado, ela tem cortado o rosto das pessoas quando isso, mais assim. Ótimo. tá, Mais centrado. assim, tá bom? Melhorou? É isso. Porque se ele cortar, ele não vai cortar teu rosto inteiro, entendeu? Tá. Os vídeos estão ficando cortando os meus convidados, não sei por quê. Então, para garantir que saia seu rosto inteiro no vídeo, é melhor assim. Tá. Então, daí através do yoga, eu, né, descobri a Ayurveda, me identifiquei por demais, né, com toda a filosofia da Ayurveda, o conhecimento da Ayurveda. E eu, na verdade, era um período onde eu buscava o autoconhecimento, né, o conhecimento holístico e um próprio sentido maior para me desenvolver espiritualmente. Então, prato cheio, Ayurveda e também o yoga. Bom, Sei. além do yoga e ayurveda, eu fui buscar, não coincidentemente, né, a constelação sistêmica, que Onde me nós nos chegou, conhecemos? me chegou assim de uma forma muito surpreendente, através de um trabalho que eu estava fazendo de relacionamento profundo, Yoga Nidra. Era uma turma bem grande, era num evento, e depois uma pessoa se aproximou de mim e veio me cumprimentar, com uma certa intimidade, né? E eu confesso que eu fiquei meio espantada porque eu não a reconheci. E ela falando, nossa, a aula foi demais, isso tem muito a ver com o que eu tenho desenvolvido agora, eu estou recém-chegada da Alemanha, conheci um trabalho que também faz uh, uma profunda um profundo mergulho, né, nas memórias onde a qual a gente está aprisionados, e no caso são as memórias dos nossos antepassados. Enfim, começou a conversar comigo, achei interessante, e daí que ela me convidou para participar de um grupo de constelação sistêmica. Bom, como, como uma pessoa muito curiosa, para mim foi um excelente convite, porém fiquei um pouco, né, assustada no sentido de que, bom, eu não conheço nada disso, eu nunca ouvi falar sobre constelação sistêmica familiar, mas aí eu vivenciei, participei dessa constelação e veio a somar com tudo aquilo que eu acredito. E muitas coisas, inclusive dos Vedas, né, que falam das memórias que carregamos dos nossos antepassados também. Bom, além da Ayurveda, da constelação sistêmica, eu sou massoterapeuta, tenho formação em Bali, né, que tem toda uma linhagem que vem da Ayurveda. E hoje eu atuo como professora de yoga, terapeuta ayurvédica, consteladora, né?
facilitadora de Hum. constelações, e dirijo o próprio espaço, que é o Espaço Integrativo do Bem Viver. Bom, Certo. entre isso a É, gente... depois, no fim, caso eu me esqueça, por gentileza, deixe seu contato aqui no vídeo, tá? Para as Certo, pessoas que forem assistindo também depois, né, se quiserem entrar em contato, sim. informações, cursos, aí falam com você. É, E também, se me pedir, eu passo com muito gosto. fazer. Bom, Tá? paralelo a isso, a gente vai somando as outras ferramentas, né? Então, assim, o Sim, terapeuta, ele é sempre um buscador. Então, como eu falo, Deus, da sua infinita sabedoria, né, a consciência cósmica, ela nos dá todas as ferramentas para que a gente possa nos curar. Basta abrirmos a porta e querer, né? sim, E a buscar aprender a usar essas ferramentas em prol de nós mesmos. E os terapeutas têm essa tá, função, né, de primeiramente experimentar as técnicas para depois auxiliar os seus pacientes. E assim eu trabalho. tá. Então, o reiki, a radiestesia, é tanta coisa que eu já fiz que eu confesso que Ah, eu também, quando vou falar de mim, tenho problema, porque veio. eu esqueço metade. Eu A sei gente que. não para, Mas né? com certeza, na necessidade vem tudo à tona. Porque o conhecimento ele não se apaga, ele está vivo dentro da gente. Né? Por exemplo, quando eu conheci a Ayurveda, eu achei muito interessante, porque eu vindo de uma família nordestina, meu avô era farmacêutico, tinha farmácia, fazia manipulação, o pai da minha mãe, mas nunca me interessei. Muitos, tenho irmãos médicos, é, sobrinhos, tios, enfim, nunca me atraía essa área da cura, né, através da medicina tradicional. No meu caso, assim, o que me atraía mais era a arte e foi o que eu desenvolvi, educação artística, arte educação e por aí, enfim, a gente foi trabalhando. E quando me veio o conhecimento da Ayurveda, dessa ciência, aí sim eu comecei a me identificar, porque eu me reconheci através do meu avô. Uhum. Então, nas aulas, né, quando se dava parte de fitoterapia, por exemplo, falando das ervas, me via a memória naquele instante do que minha mãe usava para curar. A minha mãe, embora ela não tenha tido, né, uma formação acadêmica como farmacêutica, ela tinha farmácia também por um tempo e ela cuidava muito das pessoas. Por eu ter um pai político, o que não faltava era pessoas necessitadas pedindo ajuda na minha casa. Então, isso faz parte da minha vivência, né? Às vezes, ela me permitia acompanhá-la quando ela ia fazer uma visita para alguém. Ah, que legal. Eu observava, eu achava o máximo, porque de uma coragem absurda dar uma injeção numa pessoa, não Sei. me via assim mesmo, né? Mas assim, eu Uhum. admirava porque eu vi o resultado depois, a satisfação das pessoas, as considerações. Eu lembro muito bem que em uma das aulas que a gente estava tendo, eu tive a formação com o Dr. Ruguet, muitos conhecem, que ele já é um dos precursores de Ayurveda aqui em São Paulo. Daí ele estava falando sobre, que eu vou explicar o que é mais na frente, o CAFA, né? Os tratamentos com os pulmões. E a gente estava estudando as ervas brasileiras, porque sabendo que a Ayurveda vem da Índia, então muitas ervas, né, a gente utiliza São direto. originárias de lá. Mas aqui Uhum. no Brasil nós temos uma riqueza, nossa, muito considerável de ervas que são muito eficientes em todos os tipos de tratamento. E daí sim, por isso que tem um grande estudo nessa área de fitoterapia de ervas para desenvolver os próprios remédios aqui no Brasil. Bom, mas enfim, Sei. ele falando sobre as características do CAFA e como que se curava determinados tipos de doenças pulmonares, né? E eu lembro que na época da epidemia tuberculose era um tabu, uma coisa, né? Todo mundo tinha medo, era muito, mais ou menos como a gente está no dia de hoje, né?
com o Covid. Sim, sim. Todo mundo ficava em casa, usava-se máscara, tem alguns contatos, e as pessoas tinham medo de contato, né? Eram dois medos, né? Era a lepra, A né? A Le... leptemia. Sim, que também era muito forte na época, Ah, né? Eu era bem sim. E, pequena, mas assim, eu era muito, sempre fui muito atenta às conversas dos adultos, muito curiosa. e não tinha tratamento, né? Pois é, Então era assustador. na minha É. família acontece que a esposa de um tio teve tuberculose. E quando tinha Tá. tuberculose, com a cidade que tinha sanatório, você tinha que excluir e levar para o sanatório, né? E lá era feito o tratamento. Quando não, na própria casa da família, essa pessoa tinha que ficar enfurnada dentro do quarto. Isolado. Comida era É. posto, abre a porta ou passa debaixo da porta a comida. Era muito constrangedor toda aquela situação. E as pessoas, os próprios médicos, tudo tinham medo, tinham um certo receio. Bom, mas eu estou falando isso porque a minha mãe, com o conhecimento que ela tinha, através do meu avô, né, que a gente chamava de paim, ela curou a esposa do meu tio com mastruz. Olha que maravilha. Mastruz, que alguns conhecem como mestruz, né? Meu pai falava muito dessa erva. Meu pai gostava muito de ervas É, também. e eu Ele, lembro, muitas coisas nossas ele curou com chás e e banhos e coisas coisas naturais. naturais, porque nós É. fazemos parte da Ervas. natureza, né, Sandra? E É. Eu acho muito bonito isso isso. me marcou muito, porque eu lembro dela fazer gemada todos os dias, Uhum. gemada, botava canela. Então, estudando a Ayurveda, eu falei, nossa, tudo que minha mãe fazia, usava nessa gemada com o mastruz, é o que era para cicatrizar e diminuir o kapha, né? Que é um tipo de constituição. E claro que ia Sim. sarar, né? Porque isso diminui, na verdade, ele seca a secreção e ele vai Hum. cicatrizando, porque o pulmão ele fica machucado, né? Inclusive, Sim, sim. se tirar a radiografia depois, vai aparecer quem tem tuberculose aparece ah, no raio a Cicatrizes. cicatriz deixada pela doença. E aí eu falei, nossa, mas isso é incrível, porque no inconsciente coletivo, esse conhecimento ele se perpetua até hoje. E de fato, ele é muito atual dia de hoje, porque a Ayurveda é completamente integrada à natureza. A natureza Sim. como geral, né? A natureza humana e a natureza como um todo. Bom, e eu gostaria de falar um pouco da Ayurveda, mas dentro de uma forma mais trazida para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, uma forma bem simples, né? Que eu vou colocar aqui para Uhum. quem realmente é leigo, nunca ouviu falar. Podemos começar? Bom, sim, então já estamos lá. Ok. E aí, quem tiver alguma Se pergunta, centralize um pouquinho mais para a sua esquerda e mais distante, tá? esquerda, minha esquerda? Não, ao contrário, Ah, contrário, direita. contrário. Minha Aí. direita. É, Ah, é que inverte, né? Desculpa, é. inverte para mim. É, eu esqueço que o celular inverte. É, Muito bom. vou E te aí ajudar depois e a atrapalhei. gente parte para alguns esclarecimentos, se tiver dentro do meu conhecimento, com todo prazer estarei esclarecendo, e se não tiver, eu vou buscar para depois a gente estar esclarecendo. Bom, Tá, antes de você começar a falar, deixa eu falar uhum, bem-vindos todos que já entraram aí. Tem algumas pessoas que já me seguem desde o início, né? Então sejam bem-vindos. Contribuições, depoimentos, perguntas aí são todas bem-vindas. Comentários, tá, gente? Boa tarde a todos. então primeiro eu quero. Essa minha convidada é a Ana Leda Sumodio, né? E ela está falando para vocês, então, de medicina ayurveda, né? Isso. Eu, Falei certo? certo? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Eu acho que esse tipo de Imagina, trabalho só vem seja a bem-vinda. auxiliar toda a população ao esclarecimento dessas inúmeras ferramentas que se tem para trazer melhor condição de saúde e bem-estar para as pessoas. Esse é o nosso Sim, propósito, né? E eu acredito sim e reconheço isso em você. E a Ayurveda
Obrigada. ela é considerado um dos Vedas, né? São os 4 Vedas. Os Vedas é um conhecimento global, um conhecimento universal, datada de mais ou menos 5 a 6 mil anos atrás. Os indianos, Puxa, como é antigo, muito hein? antigo, e o mais interessante, que é tão antiga, digamos, e bem atual. Porque o que se aprendeu há Tá. 6 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, embora alguns estudos arqueológicos data de 5 mil anos, outro de 6 mil anos, outro até anterior. Para os indianos, a Ayurveda ela foi uma criação antes mesmo da constituição do planeta Terra. No campo Ah, astral, espiritual, já se aplicava a Ayurveda, né? Porque é uma ah, criação de Brahman. Brahma é o tá. criador. Tem a ver Tem com. a ver Aham. com a cultura mesmo do hinduísmo, né? Sim, tá. E pelas escrituras, esse conhecimento era usado pelos yogis. Então, como os yogis tratavam a parte fisiológica, né? Através do Tá. conhecimento, usando as ervas, usando os procedimentos da Ayurveda. Então, para os indianos, a Ayurveda não tem nem 5 nem 6 mil anos. É muito anterior a isso, né? Ah, entendi. É um conhecimento divino, passado dos deuses, né? Aos grandes sábios hindus, os rishis. Então, a Ayurveda significa conhecimento da vida. Ayurveda significa Conhecimento da conhecimento da vida, em vida. tradução, a palavra Ayurveda, né? Ayu, Ah, conhecimento, Ayu e Veda, vida. Conhecimento da vida tá. e acrescenta-se a longevidade, né? E como que a Hum, gente adquire, né, essa sabedoria no nosso dia a dia? É através do autoconhecimento. A princípio, os Vedas entendem, e do ponto de vista védico, que o universo ele é constituído de 5 elementos, que chama-se Mahabhutas. Os ah, Mahabhutas são ar, fogo, terra e água. E o outro, éter. os 4 São elementos. 5, né? O outro, éter. 5, é São o cinco éter, né? elementos. Uhum, Isso, né? tá. Uhum, Bom, como o ser humano é micro do grande macrocosmo, né? Nós estamos integrados completamente a toda essa constituição do universo. Então, todos os elementos da qual compõe o universo são os mesmos elementos que nos compõem, que são esses cinco sim, elementos, né? E como isso sim. acontece? Por exemplo, quando falamos que nós somos Quando você se afasta, a iluminação fica melhor. assim, Isso, tá? fica melhor você. Bom, então, seguindo esse ponto de vista, né, dos 5 elementos, Uhum. toda a nossa Constituição, todos nós seres humanos temos os 5 elementos. Essa Constituição a gente denomina na Ayurveda como dosha, né? Que é a Doxa. dosha. A gente vê cada ser humano como ser único, como de fato é, e como ser integral. Então, a gente é Deixa diferente. eu fazer uma pergunta, Sim. te Não, cortando um não, pode, pouquinho. pode, ficar à Enquanto você vontade. está falando, eu estou me lembrando da medicina oriental, né? Ela Uhum. também trabalha muito com os 5 elementos, Uhum. né? E tem algum paralelo, assim, claro, oriental é oriental, né? A Índia é a Índia, mas eu digo assim, tem a chinesa, né? Que eu estou me referindo, Aham. desculpe, como oriental, eu estou me referindo à medicina chinesa, né? Que também é tão antiga quanto, né? Mais ou menos. Eu acredito que, olha, como a gente está falando, Ayurveda é a ciência de cura natural mais antiga do planeta.
Sim, é mais antiga que a chinesa, mais então. antiga que a chinesa. E lembrando que como ela era Interessante. inicialmente, ela era praticada pelos yogis, os yogis eles foram se Sim. expandindo. Então as escolas iniciáticas como o budismo, como o tantra, então elas não se fixaram somente em determinados pontos da Índia. Elas foram se expandindo e o conhecimento ele vai sendo Sim. levado, né? Ah, vai. Então aí cada lugar vai se adaptando de acordo com a sua realidade. Então acredito Sim. sim que possa ter tido uma influência. Veja só, quando você chega em Bali e fala assim, eu gostaria de fazer uma massagem ayurvédica. É muito comum as balinesas falar para você, olha, aqui a gente faz massagem balinesa. Hum, Aí eu falo, ok, então vamos fazer uma massagem balinesa. E a massagem balinesa nada mais é do que a massagem Abhyanga, que é da Ayurveda. Mas não tudo sabia disso. usando os óleos carregadores, os óleos essenciais, porque a Ayurveda trabalha com todos os sentidos. E lembrando também que a Índia, na fase bem primordial, ela tinha o domínio de toda aquela região da Tailândia, Indonésia. Então, tudo ali era grande média Índia. Tá bom o som para você? Tá bom? Tá. Aham. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, Para então, todo mundo, gente, qualquer coisa reclamem aí de imagem, som, tá? Nos mantém informados aí que a gente vai se ajustando, né? então Obrigada. isso só para enfatizar mais ainda a resposta da sua pergunta, que mesmo tendo um Uhum. conhecimento milenar e eles sendo tradicionais e fiéis a esse conhecimento, para eles o conhecimento não é ayurvédico, é balinês. Entende? Mas Ah, eles têm noção, sim, que todo o fundamento, a origem a está origem na está Índia, na Ayurveda. os Porque trabalhos da Índia. eles para Aham. mim, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Pelo menos Obrigada, Vólia. Em Bali, os procedimentos ayurvédicos, eles seguem à risca de forma muito fiel mesmo, tá? Bom, aí voltando para as características, né, da composição, de como esse conhecimento ele se perpetua até hoje de forma tão atual e como ele serve a toda a humanidade para melhor longevidade, para uma longa vida, mas acima de tudo uma melhor qualidade de vida, porque ele respeita, Tá. ele está completamente integrado, tá, aos elementos da natureza. Então, cada ser humano, embora todos tenham todos os elementos, cada ser humano é um ser humano único, né? E esse ser humano Sim, único, sim. ele é composto pelo físico, pelo mental e pelo espiritual. Então, devemos respeitar e ver esse ser humano por essa visão, por esse Como um ângulo, todo, como né? um todo. E voltando aos Holístico, elementos, como a gente costuma dizer. Uhum. isso. Voltando então aos elementos, assim como o universo é constituído dos Mahabhutas, se nós fazemos parte do universo e esse Mahabhuta também faz parte da nossa constituição, eu vou dar o exemplo, por exemplo, o elemento ar. O ar, ele ocupa todo o espaço, né, do céu, todo o espaço daqui É, o desse que a gente acha que universo. é vazio, né? E não é, Que é a gente preenchido acha que é pelo vazio ar. é ar. Né? Agora, na Isso. nossa constituição fisiológica, por exemplo, é através da respiração que nós enchemos o espaço dos pulmões com oxigênio. Devagar que o teu som tá falhando agora, para mim. Tá. Então, assim, eu estou exemplificando. O Repete. ar, Isso. Melhorou. ele ocupa todo o espaço nesse universo, nesse campo daqui do planeta Tá. Terra, tá? Na nossa constituição física, esse ar, ele é representado pela respiração. E através da respiração, nós preenchemos todo o espaço dos pulmões com oxigênio. Alvéolos e afins.
Aham, Uhum, tá. tá? No caso, aí vem o para ver como tudo está integrado, né? No caso, o fogo. O Sol representa o fogo nesse planeta. E Ah, para nós tá. é o Agni, o fogo digestivo. É o fogo que transmuta, né? O fogo digestivo está na altura do Manipura Chakra. Esse fogo que dá essa energia de absorver os nutrientes dos alimentos e, através dessa absorção, distribuir, fazer todo esse processo químico dos elementos, proteína, minerais, sais, para todo o restante do corpo. O Tá. elemento água. Então, o elemento água ele está representado através dos rios, dos lagos, né? Do mar. Sim. Então, a gente encontra Uhum. bastante elemento água. As fontes, postos. Uhum. Isso. Em nossa constituição física, nós representamos através do líquido. 70% do nosso corpo é líquido. Sim. Xixi, Por isso que lá a gente, se ficar sem água, morre mais morre, rápido do que ficar desidrata sem a com comida, sem, fome. né? É, Então, o xixi, a lágrima, né? É todo o líquido que está no tá. nosso corpo. Ah, bom, aí vem o elemento terra, né? Então, o planeta representa a constituição dessa matéria terra. Então, Tá. nós, Nossa base. e no nosso corpo, esse elemento terra está representado pela nossa constituição física, os órgãos, a pele, os ossos, tudo representa a constituição física, é representado o elemento Terra. terra. Então, assim, a gente, só para a Entendi. gente entender o quanto a gente está integrado, quanto somos integrados a todos esses Mahabhuta, todos esses elementos que constituem o universo. Entendi. Lamentavelmente, a gente ainda, por falta de uma consciência, talvez do conhecimento, a gente ignora esses elementos, né? Uma E pena, né? maltratando eles, como por exemplo dentro do próprio planeta, a gente também está aniquilando um pouco da gente. Quando eu poluo o ar, eu estou deixando Sim. seja porque eu uso muito o carro, seja porque eu tenho uma indústria, não importa a situação, mas eu estou Uhum. incriminando a qualidade do ar que eu vou respirar. E lembrando que o ar é fundamental para a vida, assim a gente não vive. Oxigenação, né? Cerebral e tudo Tudo depende depende, porque está tudo integrado, os dessa. órgãos estão integrados, né? Quando eu vou lá e boto fogo na mata, eu estou matando o meu próprio alimento, além de poluir, além né, de contaminar o ar através Uhum. das partículas das cinzas das plantas, mas eu estou maltratando quem? O meu próprio corpo físico. E assim por Sim. diante, né? Quando eu sujo o nosso mar, eu estou poluindo o mar, lembrando que a gente também está poluindo todo o líquido e a gente está deixando de ter um alimento saudável, para quem é carnívoro, né? Come peixe e marisco, etc. e tal, Uhum. sendo contaminados pela própria poluição do ser humano. Quanto ainda é grande a Sim. nossa ignorância, isso é lamentável nesse instante, que possa despertar, né, através de tudo que está acontecendo, para que a gente respeite a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Nós somos a natureza, Sim. né? E a partir daí, Sandra, é que a gente observa quanto que a ignorância nos aprisiona ao sofrimento e às doenças, de todas as formas, fisiológica, emocional e psíquica, né? Então, Tá. Quer quando... dizer, esses Sim. 5 elementos você usa para um início, para uma entrevista, por Sim. exemplo, com alguém, você avalia esses 5 elementos para Então, pensar num tratamento para ele, é isso? isso. Então, na Ayurveda, Quer dizer, além de outras coisas, sim, né, claro. na Ayurveda a gente
inicia com uma avaliação de uma consulta, onde a gente vai examinar, além dos elementos, a condição de vida dessa pessoa, tá? Então, a gente vai fazer um exame bem minucioso dos olhos, língua, pele, o pulso, unhas. Então, a gente vai como... O pulso, você fala pulso daqueles mesmo. 3 dedos no Sim. pulso? Você já... Eu acho muito interessante. Então, por aí a gente... Eu me tratei com um chinês que também usou esse toque. Foi muito interessante. Porque através... Na época eu estava tratando o joelho direito e eu cheguei a ter uma tendinite, engessei a perna inteira. E aí, no desespero, eu fui nesse médico chinês lá em São Paulo e adorei. Ele me deu uns chás, e eu melhorei, voltei a andar Com tranquilamente. certeza. Ele trabalhou Gostei a muito. causa, o que estava causando É, aquele sintoma em você, né? sim. Não só, né, o resultado, mas a origem. Sim, é E, aí que é o... e a forma dele me olhar, né, que foi muito interessante. O olhar é outro, né, de um médico Uhum. dessa linhagem sua e dele, né, e de um médico nosso que mal olha na gente atualmente, né? Pois é. Mal esquenta a cadeira, quer dizer, como que ele pode saber o que é bom para mim ou não, né? Se você é um ser único nesse planeta, como de fato é, o remédio que eu dou, que eu uso para mim, não é necessariamente bom para você, né? E Claro, mais. deixa eu só consertar o que eu estou falando Uhum, aqui, né? Porque uhum. algumas pessoas podem me achar ignorante. Óbvio que você tem um lúpus, você tem uma esclerose múltipla, você tem um câncer, você tem doenças nesse nível de agressividade e periculosidade. Uhum. Óbvio que você precisa de tratamento médico e químio e etc. Eu não estou falando destes casos, né? Uhum. Deixar claro isso para não queimar você nem eu aqui, né? Sim, Não a dá gente. para falar que eu sou contra médico, não é Não, bem isso, né? Mas esse olhar deles é que me incomoda, essa falta desse olhar, né? é um olhar mais humano, E, né? claro, e olhar a gente A como um verdade é todo, isso. né? Não é só meu joelho, não é só meu olho, né? Uhum. Mas me olhar como uma pessoa inteira que tem problemas emocionais, espirituais, né? E eles não fazem isso, né? É uma pena. E nós não Por isso somos fica só consertando ali paliativos. o resultado, né? Nunca a origem, né? E veja, Desculpe te cortar, não, Maria. imagina, Só por quis favor, pode esclarecer até me isso. interromper, porque se eu falo muito, né? Esse é um assunto que é um assunto Não, aqui tá para horas da tranquilo. gente, da gente. Tem, com certeza. Eu acho que até mais de um dia, quer dizer. Né? Ah, bom, mas como se dá o procedimento ayurvédico, né? Então, em primeiro lugar, olhar, Sim. fazer esse exame, né? Examinar o paciente, através do toque mesmo, da observação. Então, assim, levar em conta os sintomas, levar em conta a qualidade de vida, a influência do clima também, né? Tá. E assim para a gente chegar ao diagnóstico. Então, enquanto na medicina. Olha, ó, desculpa Não, pode te falar. interromper. Olha esse aspecto de língua também. Sim, língua, os olhos, Língua, olhos. unhas, a pele, o cabelo, a cor do xixi. A gente Ah, pergunta tudo, como que tá as fezes. Então, hábitos alimentares. essa é a forma de examinar, né? Que maravilha. Tá. Então, a gente considera todos esses elementos, todos esses fatores, para poder chegar a um diagnóstico, né? E Sim. também vem com as perguntas, né? Que eu gostaria daqui um pouco de fazer uma brincadeira com vocês nesse sentido, uma brincadeira séria. Ótimo. Descobrir Aham. qual doce que você se identifica, né? A gente faz algumas perguntas aí focadas nos doces. Tá. Ela é tão profunda, essa medicina, essa ciência, né? Na Índia é considerado medicina, aqui no Brasil ainda nem tanto. Mas é uma ciência, e é uma ciência de vida que eu estou falando, né? Por Uhum. exemplo, uma doença, ela tem várias fases. Então, vamos dar o exemplo de uma sinusite.
tá? A sinusite, ela tem as fases, onde a fase vata, fase pitta, fase kapha, que eu já vou explicar esses dois para vocês. A gente, então, vai avaliar dentro da queixa do paciente, se o paciente chegar, olha, eu estou com uma sinusite, aí a gente vai fazer todos os exames, o exame clínico, e vai, então, para coletar as informações, né? Desde do que aconteceu emocionalmente, se teve algum fator marcante durante aquela semana ou 2 semanas atrás, enfim. E vai avaliar a secreção da sinusite, que cor que ela tá. Então, muitas vezes o paciente ele vem e fala, mas está saindo só uma coriza, uma coisa Obrigada, meio Rita. branca. Então, a gente já sabe, ali detecta que está na fase kapha. Aí ele fala, olha, mas assim, tá muito seco, eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor nos seios nasais e tudo, mas é seco. Então, é o vata, que é o elemento correspondente ao ar. Ou então ele fala, olha, minha secreção, É o, você falou o vata, nome aí que eu não vata, entendi. Vata, 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 V-A-T-A, isso. Ou a secreção, ela vata. está amarelada. Então, a gente já, quando vem essa questão amarelada, a gente sabe que está o agravamento em pita. Bom, e entrando isso, a gente estava falando inicialmente da constituição, né? Terra, água, fogo, ar, Sim. éter. Então, a conjunção desses elementos forma a nossa constituição. E essa constituição a gente designa dentro da Ayurveda como Vata, que representa o elemento ar, né? Então, sabemos que o Tá. Vata, além do ar que preenche todo o oxigênio dos nossos pulmões, ele está no nosso corpo todo. Ele está entre aquelas do osso, aquelas partes que parecem uma bolinha dos ossos, as partes de cavidade dos ossos, né? Ele está Uhum. no nosso pensamento. Então, o ar ele atua em todo o corpo. Então, o Tá. elemento ar nós designamos como constituição vata, que tem essa predominância do ar. Por exemplo, uma pessoa de constituição vata é uma pessoa mais ossuda, magra, leve. Então, vamos pensar no ar, né? O ar, ele é aqui, ele é denso? Não. O ar, ele é leve, o ar está sempre em movimento, constante movimento, né? Tá. Ele não vai, o ar Sim. estagnado, ele não é bom. Então, ele está em constante movimento, Nem água, nem nada, né? nem água. E ele é seco. Então, Sei. como isso se representa na minha constituição física, tá? E isso atua tanto no físico como no psicológico, como no mental. A constituição vita do, Ah, do Vata, ele é leve. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das modelos. Vamos imaginar modelo. Como que a modelo é? tá. Corpinho todo, né, ossuda, magrinha, leve, anda como, né, com suavidade e Angelina. leveza, perfeita constituição Uhum. física, vata. Emocionalmente, como uma pessoa dessa se comporta? Aí, essa parte é maravilhosa, porque entra, na Ayurveda tem a parte da psicologia também muito interessante. Bom, ela tem um Uhum. comportamento de quê? O que o ar faz? Ele movimenta o tempo todo as emoções. Então, ela tem uma tendência a ser em desequilíbrio, a ser uma pessoa muito tagarela. Não, as pessoas que não ouvem, elas não Uhum. param de falar o tempo todo. Que a gente chama em terapia comportamental, comportamento oral. Isso. Né? Ah, Verbaliza o tempo todo e não não escuta, não sabe escuta, ouvir, não tem paciência, não tem. não para. Aumenta a falta de paciência. É uma pessoa altamente instável, como o ar, né? O ar ele está em movimento, ele é Uhum. instável. Ela também tem uma tendência à ansiedade, porque antes de fazer alguma coisa, ela pensa. O Vata, ele pensa, ele tem muitas ideias, né? Então, ele pensa, tem uma ideia, e fala, eu vou fazer um texto. Ele começa a escrever o texto, daqui a um pouco ele já pensa em outra coisa. Ele já deixa aquele Não tem texto, foco. não tem. Ele acaba indo para outra, isso no caso do desequilíbrio, né?
ele já acaba indo Uhum. para Sim, sim. fazer uma outra coisa e não termina. Ele começa e não termina. Ah, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade X. Começa aquela faculdade, terceiro semestre, já quer desistir, já quer fazer um outro tipo de curso. Ou seja, é uma pessoa instável, tem um comportamento instável, né? Entendi. O tempo todo ele está em movimento. E o mental dele, normalmente, ele é muito disperso. Ele tem dificuldade de se concentrar. Então, vão anotando aí as características que eu estou dando dos doces, né? Então, o Vata, Tá. um mental altamente cheio de pensamentos, tem dificuldade de Tá. concentração, na Mas prática, são criativos, por outro lado. muito criativo, isso mesmo. E Uhum. na prática tem Uhum. dificuldade de realizar as suas ideias, de concretizar as suas ideias no campo emocional. É uma pessoa altamente ansiosa, né? Impaciente. Então, eu vou dar um exemplo muito claro quando um vata está em desequilíbrio, assim, que no escritório, tá? Digamos que o teu chefe seja vata, esteja com o vata mais agravado. E ele vai lá e fala, olha, eu preciso que você faça isso para a secretária. E na hora que a secretária vai começar a fazer, ele chega, cadê? Agora que eu estou começando, ele falou, tudo bem, vai lá. Ele vai lá e faz. Ele não tem a paciência, né? Delega, mas não segura, Não, né? Não não sustenta. consegue. Então vai lá e faz tudo. E sobrecarrega também, né? Acaba sobrecarregando. Sim, A, estressando. a constituição da pele começa a ficar mais ressecada. Ele já naturalmente já tem uma pele mais ressecada e tem probabilidade de constipação, porque lembra que o ar seca, né? Cabelos mais Sim. crespos, com mais ressecados, mesmo nas pontas em especial. As características fisiológicas agora eu estou dando. Tá, do Vata. Do Vata, Uhum. né? E ele, então, tem a boca mais ressecada, os lábios mais ressecados, os olhos mais ressecados. A gente precisa tomar muito cuidado e mais atenção com esses sintomas, né? De ressecamento. E aí depois, lembra que a Ayurveda ela vem para auxiliar, te dar vida longa, te dar qualidade de vida. Então tem todas a forma de terapia para a gente equilibrar esses dois. Bom, falamos do elemento A, né, o Vata, mais atuante. E depois vamos falar então do Pitta. O Pitta tem uma constituição que sobressai mais do que o fogo. Pitta representa o fogo, fogo e terra. Mas o fogo é que sobressai mais, né? Como que representa esse elemento na constituição física de uma pessoa? Então, o Pitta normalmente ele tem uma pele clara, os olhos claros, né? Vão anotando. Ele tem facilidade a ter massa muscular, ele tem um apetite regular e ele tem muita facilidade de digestão. Emocionalmente, ele é uma pessoa altamente comprometido com o que faz, mas exigente, muito crítico. Mentalmente, uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que ele tem uma capacidade de Eu acho que muita gente aí já está se identificando aí com essas, esses com essas elementos. características. É interessante. Eu estou fazendo um curso de reiki xamânico Uhum, e eles usam os 4 elementos, não os 5, né? Não tem o éter. uhum. Mas é interessante falar sobre, né, quem é a característica do fogo, o fogo desequilibrado, o fogo equilibrado. Mais ou menos como você está colocando aí, é muito interessante, né? É bem. E Continue, a gente desculpa te vai, cortar. imagina, a gente vai se identificando, né? Ou não.
vai. E isso é É. conhecimento, né? Conheça a ti mesmo, só te E às vezes libertará. também, você ainda não terminou, mas já adianto uma pergunta. É, você pode também ter características de um e de outro, Lembra que né? nós temos todos os elementos. A Constituição É, destaca para algumas pessoas mais a alguns elementos do que a outros. Mas, por exemplo, tá. uma pessoa ela pode se apresentar de forma equilibrada quando ela está com os quatro elementos em harmonia. Vata, Pitta, Equilibrados. Kapha e Aham. Vata. Aí então ela é uma pessoa, Kapha e Vata. é, Uhum. então ela é uma pessoa que está saudável fisicamente, ela não tem doenças, não tem nenhum sintomas assim que venham detectar algum desequilíbrio, né? Algumas pessoas, Sandra, elas apresentam uma constituição física de um determinado doxa, mas o emocional e o mental de outro doxa, De outro. né? Então, assim, Tá. eu tenho Ah, legal, completo, né? Porque não tem nada estanque, né? nada Não tem nada. quadradinho. Não existe É, receita seria pronta. fácil, né? Mas não é. Não, Uh-uh. não flui por aí, né? Como eu falei, Uhum. especifiquei, por exemplo, a doença. Uma doença CAFA, Sim. mas com os graus de agravamento do vata, do pita, né, com relação à secreção que eu estava falando, lembra? Da sinusite. A Sim. sinusite é uma característica de uma doença CAFA. Mas dentro do desenvolvimento, do agravamento da doença, a gente vai avaliando, de acordo com a cor, secreção e as características dos sintomas, em que estágio ele está do elemento. Entendi. É bem complexo, Tá. tá? Bom, mas assim, Legal, muito a grosso interessante. modo, só para a gente ir se descobrindo um pouco mais, eu estava falando do Pita, né? Que ele tem uma digestão fácil, ele é altamente crítico, seu estado mental, ele é muito impaciente, né? Em desequilíbrio ele tem um falso ego também, precisa tomar muito cuidado os pitas, porque tem uma tendência a ser o melhor, eu sou o máximo, melhor do que o ninguém, Arrogante, prepotente. arrogância, prepotência e cobrador, Tá. né? Ele é aquele que Hum, exige. Então, ele é o que é, ele quer que todos sejam como ele. Como ele. Se os outros não são como ele, não me serve. Exemplo, eu dei o primeiro exemplo do escritório, né? De um uhum, do seu chefe ser um vata, como ele tinha impaciência, mas uhum. e também ele tem aquela coisa, as características outras. No caso do Pita, como ele se comporta? Esse, ao meu ver, é um dos mais delicados a se lidar, né? Um chefe Ah, é? pita, por quê? Primeiro, ele é extremamente exigente, então ele vai querer o melhor de você sempre dentro do ponto de vista dele, não do seu. Veja só, porque você pode estar dando o seu melhor. Meu melhor é esse, Sim. mas ele não necessariamente vai reconhecer. Ele sempre acha que o dele, a forma que ele faz é melhor. Isso um caso de agravamento. Então, um chefe desse, né? Não costuma dar muita promoção, né? Não. Ele cobra muito, mas não gosta. Ele é altamente inteligente, então por isso ele tem essa característica de querer que os outros tenham a mesma compreensão e o grau de inteligência dele, né? Antes fosse assim, né? É, ele tem um comportamento também com relação à explosão. O Peter ele explode muito fácil, né? Lembra do vulcão? Uhum. Quando explode, sai de É, perto, né? Sai de perto, porque aí ele não mede muito o que faz, o que fala, tá, porque ele é movido pela emoção, ele é movido pelo falso ego dele. Não estou dizendo que tá. o Pita só tem isso, eu estou dando exemplo de um Uhum. diretor de uma empresa, um chefe, que tem um agravamento no elemento fogo, ele se comporta dessa forma, né? De Tá. criticar, de exigir, de achar que ele sabe, os outros não, e por aí vai. É muito mais difícil lidar, né? E Tá. quantas a gente fosse olhar aí,
pelos políticos que a gente encontra, que a gente tem aqui, né? A gente vai reconhecer muitos desses elementos, né? E Tá. ele é Esse líder. que Por você que está eu falei de falando é político? Não, no- não tô nominando, o não. nome dele? Não estou denominando Hã? nem Pita. Não, 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 o do nome elemento Doxa, né? doce, Você o falou? doce é Pita. Doxa. Por que que eu Pita. falei Uhum. político? Porque o Pita, ele tem, por natureza, ser líder, tá? Ele já tem uma natureza Tá. de liderança. Ele quer estar à frente, ele não gosta de receber ordem, ele dá ordem. É a Tá. natureza dele. Se for botar ele para ser um submisso, ele não vai se render, né? Porque ele gosta muito de Uhum. desafio. Para ele, a questão é desafio, é tempo de estar mais à frente, aí usar dessa inteligência dele. Então, eles normalmente buscam profissões onde eles lideram. Por isso Uhum. eu falei dos políticos, porque normalmente os políticos eles têm Sim, essa sim. característica, né? E outras mais, né? Uhum. De, como a gente falou, o falso ego muito elevado e ele não olha o outro com um olhar tão amoroso como, por exemplo, um Cafa, que é o que a gente vai falar agora. Tá. Mais empático esse. Bom, Bom eu quero dizer que além dessas características fisiológicas que eu estou passando, comportamental, em agravamento, tem o outro em equilíbrio também, que a gente fala um pouco mais, tá bom? Só continuando, vamos falar sobre o CAFA, né? A Constituição Tá. CAFA, que é terra e água, mas sobressai mais o elemento líquido, o água. Bom, a Tá. Constituição física do CAFA, ela é mais densa. Ela representa a terra, né? Então, ela tem uma tendência a reter mais gordura, mais peso, né? Como a mãe, né? Vamos ver a terra como a mãe. A mãe, ela precisa ter uma Uhum. constituição mais forte, né? Não é que precisa. Sim. Normalmente, as mães têm uma Entendem, constituição. né? Uhum. Então, elas vão... Tem a ver com retenção de líquido também? Sim, Tá. Uhum. totalmente. A linfática o CAFA que rege todo o sistema linfático. Então, Tá bom. ele reter Uhum. líquido, ele reter emoções positivas e negativas, ele retém peso, ele retém gordura. Então, por isso, são mais recheadinhos. E eles, quando se fala em comportamento, né? O comportamento do CAFA, eles são muito mais amorosos. Pode ver, toda pessoa, né, Sandra? Toda pessoa que tem uma constituição mais recheadinha é uma pessoa que tem um coração muito mais amoroso. Eles conquistam pela amorosidade deles, né? Eles Uhum. querem agrupar as pessoas. Os casos eles estão sempre falando de forma tão meiga, tão amorosa. Ele preocupa com quem está do lado, ele quer acolher. Eu digo que Solidário, né? isso, solidário, né? É a galinha Uhum. que une todos os pintos e é ali juntinho dela. Sente o calor de todos Uhum. e nutre todos. Então, o cafa, ele conquista muito pela forma como ele alimenta os sentimentos e até o alimento físico mesmo com as pessoas. Eles gostam, eles têm prazer de ir para a cozinha, cozinhar, fazer o melhor prato quando vem uma visita na sua casa. E aí ele quer servir Sei. bem, né? Ele tem esse comportamento muito amoroso. Mas em agravamento, o Kapha ele se comporta de forma mais dominador e manipulador. E como que usa para atingir esse objetivo? Vitimismo. Então, o vitimismo é um agravamento do Kapha. Né? Porque através do Tá. vitimismo eu consigo chamar atenção, eu consigo o que eu quero. E depois disso vai desenvolvendo as patologias, né?
mas ele tem muitos ciúmes na parte também emocional. Ele desenvolve muito ciúme porque ele é apegado. Então, por ele ser de uma constituição onde ele retém também o apego. Aquilo que ele retém, ele está apegado. Tá? No campo mental, ele se apega muito às pessoas, ele se apega muito aos objetos, a tudo que lhe pertence. E aí, por isso, o ciúme exacerbado quando o Kapha está em desequilíbrio. Ele começa a ter ciúme de tudo dele, né? Não gosta que as pessoas peguem objetos, não gosta que a pessoa que ele ama fique conversando muito com o outro, por exemplo. Daqui a um pouco já ele quer atenção para ele quer tudo ali para ele, e não para o outro, né? E um dos problemas de saúde do Kapha é justamente por conta da retenção, o aumento de gordura, a questão linfática por conta da circulação, fica comprometida, né? A retenção de líquido e também secreção, muco. O Kapha ele tem uma facilidade muito grande de acumular, por ser acumulador, de reter mucose e de reter toxinas, tá? E aí falando também, por exemplo, estou dando exemplo dos distúrbios mais comuns do Kapha, isso vai de cada pessoa, né? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Pitta, que é o elemento fogo. Ele tem uma tendência a ter problemas de irritação de pele, dermatite, quando muita toxina, por conta da circulação sanguínea, gastrite e diarreia. Né? Lembra do metabolismo, que ele é rápido? O fogo, então, se ele está gravado, ele digere muito rápido e transforma. Diarreia. Diarreia. E no estômago, ele começa a agredir o estômago de forma que fica aumento de acidez, o pH aumenta muito. Então, cria acidez e por isso a gastrite. Né? Fora problemas de vista, então tudo que está relacionado à circulação sanguínea e à pele é Pitta. Tá. Um fator muito comum também, no caso, que mais vem caracterizar um desequilíbrio enquanto patologia do Vata, pensar aqui no Vata, são os problemas, lembra que o A ele receta, então são os problemas de... Então, um somzinho estranho. O Vata, ele apresenta com constipação, muito comum. Tem Vatas que têm constipação por muito tempo, né? Outros crônicas. E além da constipação, ele tem uma tendência a ter artrite, artrose. Então, tudo que está relacionado à lubrificação das articulações está ligado a Vata, inclusive a dores muscular. Entra aí a fibromialgia? Fibromialgia é um desequilíbrio, um agravamento de Vata. Doenças autoimunes, Pitta. Olha, tudo bem. Você tinha me avisado que precisava sair. Depois você assiste o nosso vídeo. Eu espero que hoje fique bom. Alguém se despedindo aí. Desculpa. Imagina. Bom, essas são as características básicas, né, das constituições Vata, Pitta, Kapha. Assim como eu falei das características no caso de agravamento, então tem a forma da gente tratar para ter o equilíbrio, né? Então, começando primeiramente com a investigação através de uma consulta, né? Essa consulta normalmente demora 1h30, 2 horas, dependendo da pessoa. E na Ayurveda a gente usa as ervas, os procedimentos de oleação, de massagem, qualidade de vida, a gente vai trabalhar com os hábitos alimentares. Por quê? O remédio para nós, como prevenção, é o alimento. Tá.
Então, eu sou aquilo que eu. Alimentação saudável. Na Ayurveda a gente muda a frase e fala, eu sou o que eu como. Tá. Né? E então, através dessas ferramentas que a gente tem, respeitando a própria natureza, é que a gente vai trabalhar para ter o ajuste, o equilíbrio, né? A cura da doença, da patologia e trazer então Uhum. o equilíbrio. Então a gente vai Para orientando. ilustrar isso, você poderia contar um caso clínico para nós, assim, resumidamente? Teria algum Sim, significativo? Tá? sim. Ah, me chegou uma paciente, uma das vezes já era, tinha uma certa idade, acho que 60, algum. Eu não lembro exatamente a idade dela, tá? Uhum. Eu não vou citar o nome, até porque não Não, pensei, não cabe. não cabe. Mas enfim, ela me chegou com agravamento em vata, mas Uhum. agravamento mesmo e ah, ela tinha sérios problemas de articulação, ela não chegava a sentar, ela não conseguia sentar sozinha. Mesmo numa cadeira, precisava de ajuda. Era tão rígida a musculatura, Sei. tão ressecada a articulação. E eu falei, bom, como eu falo para todos, a cura depende mais de vocês do que da gente. A gente está aqui como apoio, como suporte e orientador. Mas é você que vai precisar, porque existe um processo, né? Quando a gente vê uma musculatura enrijecida, uma postura totalmente travada, Tenso. não é Uhum. uma massagem que vai mudar toda a Não. parte interna, você psicóloga sabe disso, mas sim Nem um chá. nem existe todo um trabalho a ser feito para que essa pessoa tome consciência do que causou, o que levou ela a entrar nesse estado, né? A rigidez, às vezes, normalmente está na mente para depois se manifestar no físico. O Tá. ressecamento, Segundo a ideologia, né? sim, Ele aparece no olho antes de antes de manifestar no manifestar no corpo, né? corpo, porque está no campo sutil, Então, está no corpo isso, a sutil. nível de corpo sutil. Isso. Isso. E Aham, aí, se perfeito. você simplesmente sente alguma coisa, mas não liga, ele pode ir agravando aí até se manifestar no corpo físico. Cronificando, né? Bom, aí nesse caso, terei que fazer pela idade, crenças que ela já tinha, a forma de vida que tinha, as emoções que estava vivenciando naquele período, etc e tal, vai ressecando não somente as articulações, mas as emoções. A gente fala de coração Entendi. endurecido, né? Às vezes precisa endurecer o Sim. coração para dar conta de alguma situação. Mas desequilibra. E nós temos que respeitar nós mesmos, cuidando de nós mesmos dos nossos limites. Então foi feito um tratamento, né, de Panchakarma. Então, para quem não sabe, Panchakarma é um tratamento de desintoxicação. Exige vários procedimentos dentro da Ayurveda, desde mudar os teus hábitos diários, isso daí de Nacharya a gente Ok. já deve fazer, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Eu vou me alimentar fisicamente daquilo que me nutre. Eu vou alimentar os meus pensamentos de pensamentos positivos que me nutrem. Eu vou me alimentar da prática que me dá bem-estar, me deixa forte fisicamente e internamente. Me lembrei de te perguntar uma coisa. E assim, eu tenho o hábito de dizer para as pessoas, né? Por exemplo, eu adoro manga, Uhum. mas eu sinto que o meu corpo não gosta de manga. O corpo fala. Se eu comer uma manga inteira, assim, uma Pesa. apetitosa, uma Uhum. mangona bonita, aquela laranjona, assim, eu tô ferrada, sai espinha, acho que até no olho. Eu amo, mas meu corpo me dá trabalho, sabe? Sim. Minha psoríase ataca que fica, é, É sabe? Então, eu o sempre que pita tem grava. salada, eu pego um pedacinho para matar à vontade, mas não posso me Porque deliciar com uma tem uma sensibilidade maior com o pita, elemento fogo. compita. Uhum.
que aí sobrecarrega o fígado. Ela é quente, né? Isso. Que tem E tecido ácido, como ácido, né? uma fruta quente, Sim, ácida também. ácido. Ah, Então, por isso aí agrava mais. Então, por isso que sim, o remédio, o nosso remédio é o que a gente come, né? Como prevenção. Lógico que tem sim, sintoma, a gente vai trabalhar dentro do que é necessário para equilibrar. Bom, mas essa senhorinha que eu estava falando, eu fui fazendo o procedimento de sim. panchakarma, Só preciso te dizer que são 5h09, tá? tá, Você administra aí teu tempo, né? tá, Você tem cliente às 6, né? certo. Então, você distribuir Mais uns legal. 20 minutinhos, que aí a gente faz o pergunta do questionário, quem fez. Bom, Precisa de papel e não, caneta é para o dentro pessoal dessas providenciar? Não? características que eu fui falando aqui no nosso Ah, tá bate-papo. bom. Tá. Ela fez o procedimento de Panchakarma, que é a desintoxicação do corpo, é durante uma semana. A gente faz oleação, orienta a alimentação, as ervas em forma de cápsula ou em forma de chá. E depois a gente vai fazer a apaziguação, que é a apaziguação do doce. Então fez a limpeza, aí então a gente muda novamente a alimentação, vai fazer a avaliação para ver o doce. Então, no caso, o vata, aí eu vou apaziguar. Então, eu vou fazer uma oleação interna e externa para Tá. ela. E, paralela a isso, as práticas, né, como eu falei no início, o Ayurveda vem paralelo com o Yoga, que era utilizado. Nós usamos o Yoga, a prática do Yoga, para auxiliar também nesse processo de tratamento, tá? Tá. Assim Para como alongar, para toda, né, uma isso, atenção ao corpo. que Tá. vai auxiliar. Faz sentido. Assim Uhum. como o uso ah, dos aromas que auxiliam para aquele doce, né? Lembra que cada doce ele tem uma característica própria e única. Aí, então a gente vai orientar o tipo de atividade para aquele doce, a gente orienta, Uhum. que é o que eu fiz com ela. Vamos fazer essa atividade assim, vamos trabalhar com cores que a gente usa também da cromoterapia, né? A Ah, tá. Que prática, legal. a prática Adoro cromo. de meditação, a prática de mantras, porque vai alterar o teu mental, né? Os mantras, eles Uhum. têm esse poder de alterar o estado mental. Humor, né, de modo geral, Sim, né? e aí Vai vai o comportamento e as tranquilizar. respirações, então tudo tá junto, né? Tá. As pranayamas, os crias que a gente vai fazendo. Bom, eu acredito que em 3 meses essa senhorinha chegou para mim e não tinha mais o que fazer com ela, que ela estava ótima. Tá. Para mim Alta. foi uma Hum, bênção, né? É claro, a sei. parte espiritual, a gente respeita a religião de cada um, ela como sendo Sim. católica, então eu orientava, a orientação da prática espiritual era dentro da crença dela, do catolicismo, mas se fazia necessário fazer lá, que ela gostava. Aham, Então, todo esse conjunto é que levou ao equilíbrio e ao bem-estar, entendi. né? Tá. E esse é um caso que me chamou muita atenção pela forma bem agravada que ela chegou. E muitas outras. Eu tenho alguns depoimentos, não sei se está no site, mas algumas pessoas que deixaram alguns depoimentos por conta do Sei. resultado do tratamento, às vezes eu costumo colocar no site Tá. do Espaço Põe aí teu Integrativo. site. Você sabe É Espaço escrever aí? Integrativo do Bem Viver. Eu não sei escrever. Deixa eu ver se eu Espaço. consigo aqui. Aqui eu não sei. É que se eu Eu mexer não no sei celular escrever do jeito também. que tá, ele vai Alguém cair. sabe? Se alguém souber, pode escrever aí para nós. Espaço Integrativo do Bem Viver, Facebook. Tá. Espaço integrativo do bem viver. Uhum. Tá. Uma outra pergunta, né? Uma das doenças aí que a gente tem muito medo, né? E tem muita gente na família, muitos amigos, muita gente que já passaram pelo processo que é o tal do câncer, né? Uhum. Você teria alguma dica, assim, para alimentar para quem já teve ou tem, né? Eu não sei quem exatamente está assistindo, se tem algum familiar, né? Que poderia aproveitar algumas dicas, assim. Então, Ou você acha que teria que ser uma coisa só individual? eu vou.
eu falo o seguinte, na Ayurveda, como tudo é integral, não tem uma coisa, um fator só que a gente trabalhe para dar um resultado. É tudo em conjunto. Uhum. É um conjunto, Não, a minha né? pergunta é bem a Assim, grosso modo, né? não, então, Que você já e falou que é bem assim é individual, bem né? individual. Uhum. Agora, o que a gente entende como essa doença, né? Em primeiro lugar, se avalia os sentimentos e as emoções das pessoas que teve essa doença, o que tem. Sempre falei Porque isso. está correlacionado a esse Uhum. padrão que altera as células. Então, a coisa é bem profunda, né? Que, Que que faz vai a reincidência, né? isso, e aí vai desenvolver, né? No caso de câncer de pele, no caso de câncer de estômago, a gente, uma das coisas, gente, isso é muito complexo, eu vou falar assim bem, né, dentro Tá. de bem Sim, resumido, sim. a gente tem o trabalho, primeiro, de elevar a imunidade da pessoa, então a gente usa todo tipo Perfeito. de erva para elevar a imunidade, a gente trabalha o estado emocional dela, tá? Então, assim, a prática espiritual se faz necessária nesses casos, porque a fé, né, a crença que ele tem, ela vai desenvolver uma vontade de querer viver e dar sentido para a É vida, o porque se a humor, vida não né? O tivesse bem-estar emocional, isso, né? porque se não tiver sentido a Faz vida todo para um ele, up, né? Sim. tendo a vida sentido para ele, aí o corpo, se ele vai reagindo, do contrário, fica muito difícil reagir, tá? E o Tá. estado mental, Uhum. né? Trazer vibrações através de palestra, através de oração, através de fala, né? Onde ele consiga ouvir algo que venha somar positivamente o seu estado Agregar, mental, né? vai agregando, né? E a gente usa muito também a aloe vera. É uma planta tão comum aqui no Brasil, a babosa, Babosa, né? babosa, Uhum. né? Então, Isso. mesmo às vezes A gente tem. usa muito na mãe, que a mãe tem a pele muito fininha, por causa de Ai, 99 ótimo. anos. E aí ela sempre teve boa cicatrização, mas a pele não tem ajudado, né? Porque está quase tá perdendo muito massa muscular com a idade, Uhum, se exercita nada, né? uhum. E aí se machuca, aquilo demora, a gente tem feito, enrola uma Opa. faixa com abre a planta, né? Aham. Um pedacinho e põe sobre o ferimento. E é bom que ele não gruda, ele não, sabe? E ele tem uma. Né? Não fica aquele problema Ele de atua depois na tirar o célula, curativo, viu, sai a pele, Sandro? sai tudo junto, Ele atua né? na célula mesmo. Então, Por isso que ele tem, principalmente mamãe tem se dado super bem. é, em casos de queimadura, terceiro grau, segundo grau, se Aham. usa o plastamento da aloe vera e olha, o resultado é excelente. No caso de quimioterapia, a gente estava falando da outra doença, no caso de quimioterapia, aumenta muito a acidez, né? No organismo, Uhum. então o suco de aloe vera. E aí a gente faz algumas misturas com couve, enfim, aí dependendo de cada caso, a gente vai orientando. Paladar, né, também da O pessoa. paladar Uhum. aumenta, né? A quimioterapia ela é muito destrutiva nesse sentido das Sim. reações, né, no corpo. Então, a Uhum. aloe vera ela ajuda Sensibilidade. muito, muito mesmo nesses casos, Uhum. né? E muitas Tá. vezes, por exemplo, na pele da sua mãe, se a pele tá, porque com a idade a pele já fica mais, né? Colágeno já não Sensível, tem né, fininha. tanto. A gente usa também, aliado à aloe vera, o ghee, que é a manteiga clarificada. Como é que ela chama mesmo? Ghee, ghee, Di. ghee, Uhum. G-H-E-E. É, Gui, Gui. manteiga Uhum. clarificada. Mas ela é mais difícil de achar, né? Mas vocês podem fazer em casa. Quer que eu dê a receita agora? Ah, é? Pode dar a receita? Olha! Oh, uma ideia Então, interessante. o ghee, além de Hum. servir como medicamento, ele serve para a gente cozinhar, né? A gente pode Sim. fritar uma banana no ghee, pode fazer vários pratos usando o ghee. No lugar de usar o óleo que se compra industrializado, a gente usa ou azeite ou Uhum. ghee. Não sei se vocês sabem, Uhum. mas se vocês conseguirem ler, porque as letras são muito pequenas, esses óleos que compram normalmente no supermercado, são óleos de
minerais, a maior parte do óleo carregador é mineral e não vegetal. Isso Sim. não, o que não é bom E para o daí nosso são corpo. saturados, gorduras saturadas, tem milhões de coisas, né? Milhões de comprometimento. A própria Nocivas. manteiga mesmo, né? Então, o ghee, Uhum. ele é saudável, ele é indicado como remédio. E como que a gente faz o ghee, tá? Isso também eu vi a minha Tá. mãe fazer e ela não sabe, ela morreu sem saber o que era Ayurveda. Mas ela Ah, praticava olha que Ayurveda e não gracinha. É. sabia, né? Era uma mulher sábia, né? É, Uhum, por natureza. Uhum. ela, por exemplo, no interior, quem tem fazenda, costumam guardar nata do leite, né? Ferve o leite e guarda a nata. Essa nata, depois de uma Uhum. quantidade, você bate, né? Vai batendo com a colher, batendo, batendo, e vai separando a manteiga. A manteiga e aquele líquido, Hum. né? Que Põe sai. fora. É, esse líquido a gente usa também na Ayurveda, mas assim, como a gente está focando no ghee, a É gente. tipo o soro, né? Isso, É o é soro o do soro do leite. leite, que ele Aham. é formidável por Uhum. vata, né? Bom, então essa Hum. manteiga a gente vai botar numa panela ou de vidro ou de inox, tá? Não é indicado alumínio ou de algum outro material. Você coloca, Tá. por exemplo, 1 quilo de manteiga. Ah, Naleda, mas eu não tenho nata, não tenho como adquirir nata. Ok, então você compra 1 quilo, exemplo, tá? 1 quilo de manteiga sem sal, manteiga pura sem sal. Não adianta inventar margarina, que não existe isso para o ghee de margarina. É Não. manteiga mesmo, sem sal. Você põe para derreter no banho-maria, tá? Aí começa a derreter a manteiga. Derreteu toda a manteiga, vai lá, dá uma mexida. Ela vai começar a ferver e vai sair uma espuma na superfície. Hum. Essa espuma você recolhe a primeira vez, tá? A primeira vez que ferveu, ter aquela espuma, você vai lá com uma peneirinha, dá uma recolhe essa espuma, que ali você joga fora essa espuma. Mantém ainda na temperatura média que se faz e ela vai ferver outras vezes. Vai ter mais espuma, mas com o tempo essa espuma ela vai se afastando e ficando na parte da lateral da panela. Ah, tá. Quando Ela mesma se ela mesma separa. vai se separando. Quando você olhar o fundo Tá. da panela, é o ponto que o ghee está pronto. Então, assim, ela vai Ah, quando você clareando. mexe e aparece o fundo. Não, você Uhum. mexe, ela abriu, a espuma foi para a lateral. Se você consegue ver o fundo da panela, ela fica meio Tá. transparente, tá É o bom. ponto. Se tá meio opaco, ainda não tá bom, tá? Uhum. O ponto do ghee é Interessante. separou a espuma quando você vê o fundo da panela. Aí é o ponto. Você É, coloca faz no isso com manteiga sem sem sal. sal, né? E aí Tá. você pode usar no rosto, você pode usar Hum. como manteiga mesmo, né? Você pode fritar uma banana que fica delicioso. Você pode fritar ovo. Você usa na culinária normal. Alguns, Uhum. Substituindo o óleo. tá? Uhum. Alguns Uhum. procedimentos que a gente usa, por exemplo, quem tem problema, um pita gravado e tem hemorroida, que é muito comum, né? A gente Uhum. faz o supositório de ghee com aloe vera. Nossa, Ah, é excelente, tem um resultado muito bom, dependendo do estágio da sim. hemorroida. Mas a gente tira a parte incolor da aloe vera, né? Que parece uma gelatina, quem conhece a aloe vera, É, sim. né? E daí você corta em centímetros, Descasca ela, né, na realidade. descasca, aí fica só aquela parte incolor, você Uhum. corta em tira fina, Geleia. Uhum. pega ela que ela é um pouquinho durinha, passa ela no ghee, na manteiga clarificada, enrola num papel, como é? Esse plástico de cozinha que a gente usa para Tá. isso filme, Uhum. né? Alguma coisa assim. Isso. Aí Uhum. você faz mais ou menos esse tamanho, uns 30 centímetros, põe na geladeira, vai endurecer, porque o ghee ajuda a Hum. endurecer. E aí depois você introduz Sim. no ânus. Vai diminuir o Entendi. calor e o sangramento. Tá.
Olha que legal. Outra dica aí, ó. para quem tem esse problema Uhum. que é muito comum. E no caso do Tá. vata, em agravamento, a gente usa muito o ghee. Antes do almoço, você derrete um pouco do ghee e toma uma colherzinha, colher de sopa, que ele vai Hum, ajudar a ir limpando. tá, Bom, perfeito. como eu falei, os assuntos são muitos, porque a gente pode falar aqui das frutas para Hum, cada tipo de não, mas doce. a gente te traz de volta, você já se sinta convidada e você vem mais trazer mais informações, aprofundar essas ideias todas, né? Tá, aí É, que eu acho eu trazer mais receitinha para nós, que a nossa, tem gente muitas vai. Eu receitas gosto. deliciosas. Gosto muito de coisa natural. Aham, É, eu aham. gosto. Eu queria Uhum. saber quem se identificou com algum tipo, anotou algum tipo de doce, tem alguma pergunta? Eu falei um pouco da Eu acho que eu peguei um pouquinho Constituição. dos três, né? Uhum, Até por conta do que eu falei da manga, uhum. Então já é né? um pita um pouco mais agravado. É, eu ando agora melhorando um pouquinho o aspecto de começar e não terminar as coisas assim. Hum, Dentro de casa, né? Por exemplo, eu sim. moro sozinha, né? Agora não, tô com a mamãe aqui, mas lá em São Paulo eu moro sozinha e aí eu começo a limpar o lixo, lavar a louça e, bom, passa 2 horas, estou com tudo começado, E nada já terminado. atendi o telefone, daí eu começo a terminar as coisas que eu comecei, entendeu? Então vamos usar o exemplo aqui É. da Sandra. Bem assim, que a gente chama em hipnose, né? Uhum, Mosaica. uhum. Então, usando o teu exemplo, olha, você tem uma constituição física CAFA, reconhece? Tá. Que é um pouco mais Sim, sim, cheinho, tem mas uma facilidade de mais engordar e cheinha. tal. Sim. Mas o teu mental, pelo que você colocou agora, é uma Uhum. instabilidade, né? Vata. Tem dia que eu tô assim, levanto, foco e pau, como hoje, Sim, aí é o né? Pita que está Mas atuando. eu tenho, é, e aí eu mantenho o foco e vou. Porque, Mas tem dia que eu tô um pouquinho dispersiva. Uhum. então, Tô nesse dia bem. o ar está Meu mais. lado criança eu acho que é muito forte também. Se distrai à toa. Tudo é interessante. O Vata é bem isso, né? Que é a Né? criança Tá. pulando o tempo todo, querendo brincar de Isso, festa, não quero nada com cantando e nada. dançando. Uhum. Tem um lado meio assim. Uhum. Então, essas interferências, Sandra, essas mudanças de agravamento ou não do doce, elas têm as interferências climáticas, como eu falei no início. Então, por exemplo, você tem uma constituição CAFA, porém o teu mental é vata, digamos, né? A gente só vai saber Uhum. com Mas entenda, quando eu estou trabalhando, por exemplo, clinicando, Uhum. aí esqueça tudo isso. Porque, Ali, ó, porque provavelmente, é lógico que teria que ser feito um questionário bem mais aprofundado, mas sim. provavelmente você é CAFA, Constituição Física, isso é visível, mas pita, CAFA pita. O que eu quero dizer com a tua Ah, pergunta que tem a ver com isso inicialmente, mas pode ter aham, os três doces, né? Os três doces sim. podem atuar, por exemplo, você tem a Constituição CAFA e pita, porém o vata em desequilíbrio é que te dá essa dispersão, a falta de concentração. E Tá, o que que leva, por sim. exemplo, a entrar em desequilíbrio o vata, tá? Exemplo, Aham. o clima frio, né? Então, a mudança rápida de clima, o Não clima, gosto muito. então, o Aham. clima frio, ele já agrava a vata muito facilmente. E como eu percebi isso no meu corpo, Tá. além desse estado Mas mental, eu me dou pior no calor, tá? sim, E o pior calor porque me você é deixa pita. Pita asfixiada, não eu não gosta de fico muito calor. boa. Pita Não, já tem uma natureza quente, é insuportável eu não sol e acho praia. saudável. Praia é só para andar um Eu não, pouquinho, não gosto de sol. sabe? Gosto dele lá fora, mas É, não na minha cabeça. isso, então. Ah, Como eu te falei, é. mas ainda assim, tendo uma constituição Hum, CAFA e PITA, quando o teu vata está em agravamento, você tem essa dispersão. sim. E essa dispersão, esse agravamento de vata tem a ver com alimentação, tem a ver com o tipo de emoções que você teve durante a semana ou durante o dia e a questão climática.
Uhum, Então, aí tá, sabendo disso, tem como legal. eu trabalhar. Não, é um exemplo para as pessoas entenderem, né, como pode Isso, ter características, né? sim. Roubei uma consultinha rápida aqui dela, Imagina. mas assim, é um exemplo legal, né, para ver como tem o aspecto positivo, o E negativo, o negativo. E como equilíbrio, você né? pode lidar com isso de forma tranquila. Sim. Porque, sabe, você reconhecendo o doce que está em desequilíbrio, você vai fazer o quê? Vai mudar o que você estava fazendo antes, o seu hábito, para melhorar. Por exemplo, o Vata está em Olha, tem uma informação aqui. A Cláudia. Oi, Cláudia, boa tarde, obrigada. A Cláudia está me dizendo que tem Gui, né? Como que pronuncia? Gui, Gui, manteiga nos clarificada. mercados Festival Angelone, aqui em Curitiba. Olha que legal. Uhum. Obrigada, Cláudia. Não sabia. Ah. Cláudia também pergunta se tem panela especial para fazer. O Gui, Seria a manteiga, eu Gui? sim. É como eu falei, pode ser de inox, de vidro ou também de porcelana. Menos Alumínio, alumínio. alumínio não, e nessas Tefal, porque Tefal tem, quando esquenta, ela libera alguns elementos, tá? Então, Sim. a gente usa. Algumas pessoas, isso até foi muito bem discutido, usa para algumas situações dentro da terapia ayurvédica o bronze. Hum, Mas, por exemplo, você sendo um pita, que já tem uma constituição quente natural, você uhum, potencializar isso pode te agravar o pita. hum, Né? Então, se você é vata, que é fogo, o ar, desculpa, o ar, ele já tem uma natureza mais fria, tanto é que as extremidades do corpo do vata, pés, mãos, cabelo, nariz, orelha, estão sempre frios, né? Enquanto o outro está com calor, ela está com frio. tá. É, para fazer algo que traz o aquecimento, isso é bacana, é benéfico, entendeu? Então eu vou tomar Tá. uma água, vou deixar uma água num copo de bronze, latão, porque isso vai ativar o fogo, Hum, então o fogo vai me esquentar, isso vai me fazer sentir bem. Ok, eu vou tomar líquido uhum. quente, um chá, em lugar de natural, de uma temperatura natural, eu vou tomar um chá mais morninho. O pita já não suportaria o quente, o pita quer gelado, o que a gente não usa muito na Ayurveda, Não porque curte nada muito quente. o gelado não é Uhum. legal porque ele diminui o acne, o fogo digestivo. Então a gente usa os líquidos na temperatura ambiente ou aquecido, tá? E além do Ah, que muito quente, você não tem sabor, né? Porque só queima sim, aquilo. Você sim, engole e não tem. é. Você não percebe Mas no o vata ele paladar, né? precisa do quentinho, não o quente pelando, mas do quentinho para poder É. aquecer Ah, internamente, sim. né? Da Sim. mesma forma, o kapha, ele precisa de algo mais quente, embora a natureza do kapha ele é um pouco mais calorento, muitas vezes, né? Mas ele precisa É. transpirar para poder trabalhar mais a linfática. Tá? Vocês que estão nos ouvindo aí, vocês se identificaram com Doxa. algum Doxa. mocha, né? Uhum. Dosha. Mocha é outra coisa, é aquele bastão que você acende para, né, para Para estimular. É, pontos magros. é, Tá, Dosha, alguém se identificou? Gostaria de alguma informação? Cláudia, eu não sei se você chegou a pegar toda a orientação dela. Quem entrou depois, gente, veja um vídeo, tirem dúvidas depois, né? É, porque aprender a identificar, né, o Uhum. dosha da gente. A sua natureza, é a É sua por, natureza o doce, né? É a sua É, não, porque constituição até mesmo natural. a nível de você pensar, né, qual a vantagem disso que nós estamos fazendo hoje, Uhum. falar dessa medicina, né? Você vai num médico e ele te dá um remédio, por exemplo, é, um remédio que vai contra a essa natureza aí do dosha, Uhum. você já sabe que não vai dar certo. Você vai comprar o remédio, vai gastar dinheiro, vai tomar e não vai dar certo, Sim, né? com certeza. Eu, por exemplo, não posso usar calmantes Hum. de laboratórios, Uhum. né? É,
Eu não posso. Eu tenho um efeito rebote, eu fico insuportável. Então, é o efeito contrário, É. né? Nossa, não, ele dá o efeito. Eu durmo, apago. Ah, é o Mas depois que eu acordo, eu quero te tem um enforcar. mau Eu humor. fico extremamente irritada, pior do que eu estava quando eu tomei. Uhum, porque vai contra a Tá? Para natureza. acalmar, para dormir, por cansaço e tal. Então, eu estou tomando um que a Judite até que me indicou, é um da Veleda, Uhum. que eu estou me dando super bem, né? Que está me deixando mais tranquila, acalmando meus pensamentos para dormir, mas não me dou bem com alopático para isso, não. E mesmo antibióticos, anti-inflamatórios me judiam muito, não vou legal. Não é da minha natureza, né? Não adianta. Quando a gente. Eu já fui parar em hospital com vitamina, para você ter Nossa, ideia. Vitamina dessas que sim. todo mundo toma, sem Mas, receita, normal. Minha mãe tomava mas é sintético, né? e eu não conseguia. É o sintético que provavelmente dá reação para você. É a Quando a, sensibilidade de cada um, né? então, quando a gente respeita a nossa Uhum. natureza, tudo flui tranquilamente. A gente fica mais saudável, a gente fica bem e em paz consigo mesma, né? Isso é qualidade Uhum. de vida. Isso que faz a gente Sei. viver longamente, sabe? Então, assim, é Sim, respeitar o sim, corpo, é respeitar nossas emoções, é respeitar sim, e cuidar do nosso mental e do espiritual, porque tudo é uma somatória sim, que vai contribuir para o melhor de um sim. todo. Tá. Bom, Cláudia está dizendo aqui, eu entrei atrasada, mas pelo pouco que eu vi, me identifiquei com o Pita. Hum, muito bom. vou assistir a live desde o início. Isso, faça isso. Depois, qualquer pergunta, entra no link que ela deu ali do Facebook, né? Uhum. E Cristiane, da Inglaterra, também está nos prestigiando aqui. Passou por essa experiência, que legal. Ah, perfeito. Muito Obrigada, bom. gente, pela participação. Eu não sei como você gostaria de fechar, de dar um toque para as pessoas, né, além desse que você acabou de dar. E obrigada pelas receitas. E hoje, graças ao universo, né, tudo funcionou bem. O meu som, o seu som, a internet colaborou hoje. Que bom. Então, vamos ver como vai ficar a nossa gravação, mas assim, a princípio, hoje fluiu, né? Tudo Sim. bem. Bom, eu só tenho a agradecer A que também vai reassistir. Aham. e E dizer que as isso daí. pessoas, que o passo para a felicidade é o autoconhecimento, né? O conhecimento, Ah, sim, ele é libertador. Então, a partir do sim. momento que você conhece a si mesmo, você vai saber o que que faz bem. É se observar, como você falou, nossa, eu comi uma manga, não caiu bem. Então, já sabe que isso, Sim. né, aquele momento que você está vivendo, Vai repetindo, né? Você é vai fazendo uma leitura, né? isso. E aí você vai observando e respeitando. Respeitando, o corpo fala. Aquilo que faz bem, você vai ter uma atração, né? Uma Uhum. vontade natural de Tá. querer. Respeite. Não, se você não está com fome, não coma, né? Sim. Estou falando no dia a dia do Ah, eu só faço natural, as coisas quando eu sabe? tô com vontade. Eu Não, não tenho não essa vai contra a coisa. tua natureza. Eu não estou com É. fome. O estômago está ali, almoçou e não fez uma boa digestão. Deu 8 horas da noite, ainda está pesado. Ah, mas eu tenho que jantar. Não, respeita, sabe? Trabalha com, usa alguma outra coisa, um chá, alguma coisa mais leve, mas não se entupir, porque aí Sim. sobrecarrega. E esse sobrecarregamento é que dá os distúrbios, desequilíbrio e agravamento do vata. Então, o primeiro passo, Tá. ame-se, cuide-se, Uhum. né? E observe. Moderes. Então, muito Dilu, boa obrigada. tarde. Obrigada, Dilu, a Nina, a Scarlett. Opa, voltamos aqui. Estou dando uma olhada para ver se eu não pulei nenhuma pergunta. Nina, Uhum. Vólia, que já saiu, que tinha compromisso. Bracel, muito obrigada. Cláudia Coutinho, querida, reikiana também. É triste como ainda é comum as queimadas no interior, sim. Rita de Cássia, querida, obrigada. Aline.
Só esclarecendo, né? A Ana Leda mora em São Paulo, tá, gente? Então, mas hoje com essa coisa virtual, né? Se alguém quiser fazer uma consulta, bater um papo, né? Virtualmente hoje está tudo acessível, né? Ah, a Rita está falando que ontem foi meu aniversário, que ela está lembrando aqui. Muito Parabéns, obrigada, Rita. É, parabéns também, o novo círculo, firme né, e forte. Sandra? Olha, teve que sair, que ela tinha um compromisso. Obrigada, Ana Leda. Minha irmã teve problemas, caiu a internet, caiu tudo, voltou agora. Ela disse que depois vai assistir o vídeo, porque ela não vai entender agora, chegou no fim. E aqui, eu acho que eu não pulei a panela, já respondemos. Eu acho que nós não pulamos nada aqui. Então tá joia. Bom, Deixa eu só qualquer daí até o dúvida fim. depois aí eu posso deixar meu contato? Pode, deve. Uhum. Uhum. Então, o meu WhatsApp é 11, São Paulo, né? Vou 98467. aprender como Eu não escrever. Não sei como sei, que eu escreve também. aqui. Vou ver se eu consigo. Ahn, Preciso não, aprender isso, desculpa, tá? eu não sei escrever aqui. Se eu for mexer aqui, vai cair. Mas assim, Eu também estou com medo. Uhum. 98467 7654, tá? Tá bom. E Uhum. fique à vontade para perguntar. O espaço é Espaço Integrativo do Bem Viver, tem no Facebook, né? Tem o site também. É aquele que eu conheci? Não, Fica no Campo Belo, na Rua Pascal. Campo Belo. Acho que você não Aquele que a conheceu. gente fez encontro de constelação lá? Não. Não, não. Ah, não. Aquele foi no Marajoara. Não. Não, é um outro espaço, Ah, tá. tá? Ah, tá, outro espaço. Então, a gente fica à vontade, será sempre um prazer, tá? Poder contribuir com algo que seja melhor para cada um de vocês. Sandra, querida do meu Com coração, certeza. muitíssimo obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Parabéns por Foi essa, muito legal. parabéns pela sua iniciativa, viu? Eu acho que é uma grande contribuição para todos, tá? Obrigada, Ana Leda. Então, A intenção é essa, né? Trazer, nesses tempos que está todo mundo isolado em casa, né? Trazer pelo menos um pouco de conhecimento sobre tantos recursos que existem, né? E uhum, que muitas pessoas não têm acesso, né? Não conhecem, com né? certeza. Então, eu acho interessante divulgar. Tenho procurado trazer. E É, lembre-se, então, que toda terça e quinta temos um profissional novo aí, né? Novo no sentido de uhum, trazendo um novo tem, tema e tal. E a Ana Leda está convidada para retornar, falar mais um pouco disso tudo para a gente. tá joia. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Muito Um beijo obrigada a todos, grande. Gratidão. né? Tá? Obrigada a todos que Namastê. assistiram. Namastê, Tchau, com tchau. certeza. Boa tarde.